Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão, toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, fala aos corações, abençoa-nos nessa noite, essa noite chuvosa e fria, mas que o Teu Espírito Santo está nos aquecendo nesse lugar, com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu favor sobre nós. Deus, ministra aos corações, desperta-nos, orienta-nos, e que essa palavra, quem sabe, possa servir para pessoas que estão aqui nessa noite, ministrarem o Teu Evangelho a outros que encontrarão durante a semana. Talvez algo que esse irmão, essa irmã vai ouvir nessa noite, possa ser um instrumento para que venha abençoar outras vidas ao longo da semana e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como disse, essa palavra está baseada no livro que vamos iniciar a tratar com os casais. Vamos começar a tratar com os casais no próximo sábado. E como bem disse o diácono Giovanni, fala sobre o livro de Jó. O livro de Jó, já preguei aqui na igreja outras vezes, mostra o grande dilema do sofrimento do justo. Mais uma vez, mencionar o nosso irmão querido, que eu tive a alegria de conhecer recentemente, o missionário Caio Tárcio. Ele que é um capelão hospitalar, além de missionário, lida com muito sofrimento, né, missionário? Se tem uma coisa que a gente vê, se tem uma coisa que a gente experimenta, se tem uma coisa que corta o coração, é você transitar em hospitais. E o capelão tem que ser forte, né? Tem que ter um coração que seja sensível à dor do outro, mas tem que ser forte para levar a esperança do Evangelho, o consolo, o amor, e estar, como é que é a frase que o irmão gosta? Estar onde ninguém quer, ir onde ninguém quer ir e ficar onde ninguém quer ficar, é isso? Amém. Então, você chegar num lugar onde poucos querem chegar, permanecer onde muitos querem sair, porque quem está no hospital quer sair do hospital, mas ele permanece lá levando a esperança do Evangelho. E chegar, o final? Ser espelho. Ser espelho para que todos em mim possam ver a imagem de Deus refletida. Então, quem trabalha com capelania lida com muito sofrimento, lida com muita dor. Não só a dor física, mas a dor da alma, né, de entes queridos vendo alguém numa situação difícil, pessoas passando por tribulações, por dificuldades na sua saúde, dúvidas quanto ao futuro, expectativas quanto a tratamentos. O missionário trabalha com pacientes oncológicos, então o tratamento, né, de câncer é um tratamento extenso, às vezes de longo prazo, e aí a pessoa às vezes passa por uma fase de uma quimioterapia, de uma radioterapia, tem que passar por outra e por outra. Então a gente lida com muito sofrimento. E o livro de Jó nos mostra que o sofrimento aflige também
aqueles que são justos aos olhos de Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles como Jó, que ouviram, que nós lemos aqui, de quem Deus falou que é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Alguns entendem que a gente só sofre se fizer algo para merecer o sofrimento. Nós aprendemos com o livro de Jó que o próprio Deus testifica acerca de Jó, fala que ele era íntegro, que ele era reto, que ele era temente a Deus e se desviava do mal, e ainda assim ele passou por tudo que você já conhece ou você vai conhecer um pouco mais no próximo sábado e um pouco do que veremos essa noite. Na introdução do livro, só vou dar um spoiler, não vou entrar em detalhes, mas você vai ver que o Hernando Dias Lopes, ele fala algo muito importante, que a nossa sociedade está perdida, confusa, sem balizas. O que são balizas? São orientações. Vivemos numa sociedade confusa, perdida, e ele diz 3 elementos que definem bem a nossa sociedade. Se você já leu a introdução, você talvez lembre, ou se você vai ler, isso vai te ajudar a fixar, que é a pluralização, a privatização e a secularização. O que é isso? Privatização aqui não tem nada a ver com privatização de empresas. Pluralização, a gente vive numa sociedade que há muitas opções. A referência maior, o sinal disso é a praça de alimentação de um shopping. Você entra num shopping, você tem uma miríade de lojas ali, de lugares para você poder escolher para comer, e as pessoas trazem isso para a tua vida. Acham que a gente está repleto de muitas escolhas e você é livre para escolher o que você quiser. Isso é a pluralização. Isso trazem para as verdades. Eu posso ter a verdade que eu quiser, eu posso crer no Deus que eu quiser, cada um tem a sua verdade e ela é plural, você crê no que você quiser crer. A privatização, a fé é tratada como algo privado, algo de âmbito privado. Então eu tenho a minha fé, eu creio no meu Deus, você crê no seu, cada um tem a sua verdade, o que é sinal de uma sociedade relativista. E a secularização, nos tornamos uma sociedade secular. O que significa? Deus deixou de estar no centro. Antigamente, se você visita cidades do interior, é comum que tenha uma igreja no centro da cidade. A praça principal da cidade tem uma igreja. Por quê? A ideia de que Deus devia estar no centro da vida de uma comunidade, isso se perdeu. A secularização é que Deus deixou de estar no centro e Deus agora é periférico. As pessoas vão às igrejas, têm as suas religiões, têm a sua fé, mas Deus não é mais algo central na nossa cultura, mas é algo periférico, que muitas vezes é visto somente como um auxiliar, algo que nos ajuda a viver. Então, uma sociedade pluralizada, privatizada e secularizada é uma sociedade perdida. E ele diz, entregue ao relativismo ético, quer dizer, cada um tem a sua verdade, e ao prazer imediato. O Vade Balkan Jr., autor do livro que estamos estudando com os homens, acho que é ele que cunhou essa frase, de namoro recreativo. Muitos jovens hoje, cristãos, dizem que querem namorar só para ter uma namorada, ou para ter um namorado, ou para ter a experiência de ter um relacionamento, mas não tem propósito nenhum. E esse não deve ser o namoro cristão. O namoro cristão deve ter um propósito, visar algo lá na frente. E não um namoro simplesmente recreativo, mas muitos hoje querem só um prazer imediato e um relativismo, cada um tem a sua verdade e vive a sua vida do jeito que você quiser. E o Hernando Dias Lopes fala isso na introdução do livro. Ele também fala, antes de entrarmos um pouco mais sobre as questões do livro de Jó, 3 aspectos importantes que nós devemos entender que o livro de Jó nos revela. Primeiro, o justo está sujeito aos mesmos sofrimentos que o ímpio. Alguns pensam que no momento que você se rende a Cristo, você vai ser livre de, por exemplo, passar por um câncer, ou passar por uma outra doença, ou perder um ente querido, ou viver um drama, uma tragédia na sua vida, mas a Bíblia não nos garante isso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Então a Bíblia não nos diz que uma vez que entramos no reino de Deus, automaticamente, como dizia o antigo programa de humor, seus problemas acabaram. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Nós passaremos por aflições, e às vezes passaremos por aflições, assim como aquele que não teme a Deus, e por vezes por aflições piores do que pessoas que não temem a Deus. Isso gera muito conflito na mente das pessoas. Segunda coisa que ele diz na introdução, na jornada da vida enfrentamos muitas tensões difíceis de explicar. Ele dá alguns exemplos. Como conciliar uma vida irrepreensível com o sofrimento? Você já viu alguém que passando por uma situação muito difícil e você fala, mas fulano, uma pessoa tão boa, tão íntegra, que teme a Deus, que se desvia do mal, como Deus falou de Jó, por que ele está passando por isso? Por que ele está sofrendo essa dificuldade? Dilemas que vêm sobre nós. Pessoas que são dedicadas a Deus em oração e ouvem de Deus apenas silêncio.
Já passou por isso? Você está buscando a Deus em oração, às vezes jejuando, clamando, e parece que o megafone do céu está desligado. Parece que você nada, mas eu estou buscando a Deus. Como eu falei, quando a gente está buscando a Deus, a gente tem que estar ligado nos sinais, e Deus dá sinais. Mas às vezes parece que Deus se cala, que Deus não está falando, mas você está orando, você está buscando, como eu já falei, e já vivi isso muitas vezes, pois eu tenho procurado a prática do jejum ao longo de muitos anos na minha vida, em alguns momentos mais, outros menos, mas em alguns momentos, quando você se dedica ao jejum por uma causa, parece que as coisas ficam mais difíceis. Você está jejuando, está buscando a Deus em oração, está se separando, Senhor, eu vou abrir mão do alimento que é lícito, eu vou abrir mão de algo para buscar a tua face com mais intensidade, para estar na tua presença, e as coisas não melhoram, mas pioram. Como explicar isso? Como o amor de Deus se casa com o que nós acabamos de ler, Deus permitir Satanás que tente contra tudo que Jó tinha, e mais à frente contra a sua saúde, só não quanto à sua vida. Como entender isso, irmãos? E o terceiro ponto que ele coloca na introdução, primeiro, é o justo está sujeito aos mesmos sofrimentos que o ímpio. Segundo, na jornada da vida, enfrentamos tensões que muitas vezes não conseguimos explicar. E o terceiro, os problemas em geral não chegam sozinhos. O pastor Roberto costuma falar na freguesia que nunca diga que você chegou ao fundo do poço. Dá até medo dessa palavra. Nunca fale que você chegou ao fundo do poço, que o poço pode ser mais fundo um cadinho. Misericórdia, até nervoso falar um negócio desse, mas não é verdade? Como veremos no sábado, e o livro nos ensina, Jó sofreu uma tragédia nas suas finanças, depois na sua família perdeu todos os seus filhos, depois na sua saúde, depois no seu casamento, afinal a sua mulher falou, amaldiçoa o seu Deus, e morre. E por fim, quando parecia que tudo estava perdido, chegam seus 3 amigos, que o melhor que fizeram foram ficar uma semana quieto ao lado dele, que depois só intensificaram sua dor. Sabe quando você esbarra em algum lugar e fica meio roxo, fica meio dolorido? E aí vem aquele abençoado e esbarra em você e dói aquela dor. Fica lancinante, aquela coisa terrível. Ou então, né, quem tem aquele dedinho pequenininho do pé, que sempre tem alguém que pisa nele. E aí você às vezes está com uma unha meio machucada e vem alguém e pisa naquele dedinho. Parece que a pessoa tem uma mira, assim, pisa certinho, né? Em casa isso acontece muitas vezes, eu ouço uns gritos lá em casa. Ah! Aí, o que foi, Tatiana? Raquel, você pisou no meu pé. Dani, a Raquel é meio desastrada. Lá em casa eu tenho um código. Às vezes eu estou na cozinha fazendo alguma coisa, eu ouço um barulho. Pum! Aí fico esperando. Tá tudo bem. Não teve choro, né, Marília? Pum! Pau! Tá! Fico esperando. Ninguém chorou, então beleza, continua. Tá tudo certo. Se for alguma coisa grave, tu vai falar, ah! O problema é que o João chora quando não é nada grave, que o João ele tem um temperamento, irmãos, ele é firme nas promessas do Senhor. Então, quando ele tem alguma coisa que ele não gosta, o garotinho pequenininho de 2 anos e meio, cheio de marra, ele anda assim todo desengonçado e marrentão. Ah! Não, mas ele chora e chora com uma... Quando você ouve o João chorando, você pensa, meu Deus, estão espancando essa criança, estão deixando ele morrer de fome, e é só às vezes que você tirou um brinquedo da mão dele ou não deixou ele entrar onde ele quer, que ele só quer entrar nos lugares proibidos. Então, salvo essas situações, ouviu um bau. Ninguém chorou, está tudo bem em casa. Mas, às vezes, pisam naquele dedinho pequenininho ou na sua unha encravada, né? Quem já teve unha encravada e chegou aquele abençoado e pisou e dá aquela dor lancinante. Os amigos de Jó fizeram isso. Ele estava com a alma ferida, com a alma totalmente entristecida, e eles ainda conseguiram piorar a situação. Você vai ler no livro, se você participar do encontro de casais, e aqueles que não são casados ou não estarão no encontro de casais, não precisa comprar o livro para acompanhar o que eu vou falar aqui essa noite, mas será útil também para nós, para todos nós, independente de sermos casais ou não. Mas o livro ele tem 2 capítulos. O primeiro que ele chama Os Torpedos de Satanás contra a Família, que, como disse o diácono Giovanni, será exposto especificamente para casais no próximo sábado. E o segundo, no momento posterior que eles vão falar no próximo sábado, a restauração de Deus para a família. Então, primeiro ele fala dos torpedos de Satanás contra a família e depois da restauração de Deus para a família. Mas, como disse, isso não vale somente para casais, mas para todos nós. Porque o livro de Jó não foi escrito somente para casais, mas para nós como igreja. Então, primeiro ponto, os torpedos de Satanás contra a família.
Satanás investe, eu achei genial como Hernando Dias Lopes entendeu isso, discerniu isso, em 5 áreas, muito claramente aqui, na vida de Jó. Nas suas finanças, nos seus filhos, na sua saúde, no seu casamento e na sua amizade. Nas suas amizades. E às vezes não é assim, irmãos? Às vezes você está tudo bem nas suas finanças, suas contas estão em dia, você está com a conta no azul, você está conseguindo fluir tudo bem, mas você está tendo um problema de saúde. Ou a sua saúde está maravilhosa, mas você está tendo um problema conjugal. Ou está tudo bem na sua vida conjugal, tudo bem nas suas finanças, tudo bem com a sua saúde, mas você está preocupado com os seus filhos. Ou então está tudo bem na sua família, mas você está tendo um problema com algum amigo. Só que no caso de Jó foi tudo ao mesmo tempo. No caso de Jó, ele sofreu nas suas finanças, ele perdeu tudo, ele sofreu perdendo seus filhos, ele sofreu com a sua saúde, perdendo a sua saúde, ele sofreu sendo questionado por sua esposa e ele sofreu também no seu casamento. Tá tudo bem, não tem ninguém chorando, só gritando. Ó, aprendeu? É só ouvir agora. Sem choro, tá tudo certo. Só crianças eufóricas, animadas, glória a Deus por isso. Jó sofreu tudo, irmãos, ao mesmo tempo. E vamos passear rapidamente pelo livro de Jó e ver isso. Primeiro, capítulo 1. Você conhece a história. Eu não vou reler o texto que já lemos no início. Satanás chega na presença de Deus e acusa Jó diante de Deus, ao que Deus responde que ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E aí vem a primeira derrocada na vida de Jó, as suas finanças, versículos 13 a 17. Jó 1, 13 a 17. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhes disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Jó, de uma hora para outra, perdeu tudo. Irmãos, tem uma área em que Satanás tenta destruir as vidas e as famílias constantemente, é nas finanças. Cuidado com a sua vida financeira. Seja fiel ao Senhor, confie que Deus é poderoso para sustentar. Eu falava de manhã, a gente vive dias desafiadores na economia do nosso país. Então tenha prudência, tenha sabedoria. Peça a Deus graça para administrar os recursos que você tem. Peça a Deus discernimento. Trabalhe duro. Falei no domingo passado sobre o dia do Senhor, no 4º mandamento, lembra-te do dia do sábado, guarda-te. E a gente fala que a igreja, historicamente, desde os seus primórdios, tenha separado o domingo como um dia de culto ao Senhor e de descanso. Então, descansamos um dia, mas trabalhamos os demais. Tem gente que só quer descansar 6 dias e trabalhar um. Não, mas a orientação bíblica é trabalhar, seja no seu trabalho, na sua casa, e no domingo reservar um dia de descanso ao Senhor, um dia de culto a Deus, como a igreja tem feito tradicionalmente. Então precisamos trabalhar duro, precisamos investir. Vocês jovens, invistam na sua carreira, invistam no seu futuro, peçam a Deus sabedoria, estudem, trabalhem, porque essa geração muitas vezes é estimulada a ter prazer imediato e não pensar no amanhã. E aí o amanhã chega, e às vezes o jovem não está preparado financeiramente para casar, para ter filhos. Invista, porque uma das áreas em que Satanás mais tenta desestabilizar pessoas e famílias é na área das finanças. E o que ele fez? Ele tirou tudo de Jó. Mas o pior estava por vir. Se o primeiro elemento são as finanças, o segundo são os filhos. Versículo 18. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Irmãos, se uma notícia terrível é a perda dos seus bens, imagina a perda dos seus filhos. Que dor! E como Jó reagiu, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E leia o versículo 22 em voz alta comigo. Em tudo isto, Jó não pecou,
nem atribuiu a Deus falta alguma. O capítulo 2 vai nos revelar Satanás se apresentando novamente diante de Deus, e agora dizendo, versículo 5, estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. E aí chegamos ao quarto elemento aqui, ao quarto aspecto da vida de Jó, o seu casamento, a sua vida conjugal, pois a sua mulher lhe disse, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, essa fala de Jó é muito poderosa. Será que teremos coragem de falar isso? Eu tenho recebido de Deus o bem, não receberia dele o mal? Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde, e agora ele é confrontado pela sua esposa que fala, amaldiçoe a Deus e morra. Meu Deus. E por fim, chegam os seus 3 amigos. Os 3 amigos de Jó, que chegam para consolá-lo, só que esses 3 amigos de Jó tinham um problema teológico. Eles tinham uma ideia muito fixa de que todo sofrimento está ligado a alguma coisa que você fez. Que para a pessoa passar por algum sofrimento, ela fez por merecer aquilo. Então eles ficaram tentando convencer Jó de que ele tinha feito alguma coisa para merecer aquilo. E Jó, como nós vimos, o próprio Deus testemunhou dele, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Finanças, filhos, saúde, casamento e amizade. Tudo desmoronando de uma hora para outra. E como viver esses momentos? Como Jó reagiu a isso? O livro de Jó, a gente vai passar por alguns textos de forma bem breve, mostrando um pouco do que Jó vivenciou no meio do sofrimento. Aprendemos com Jó que nós não somos o primeiro a sofrer sobre essa terra. E provavelmente não seremos o último, salvo se Jesus voltar essa noite. Mas passaremos por sofrimentos, assim como muitos outros passam. E o que é que acontece com a nossa alma? O que acontece com o nosso coração? O que acontece conosco quando passamos por sofrimentos? Seja como Jó ou não, com tudo acontecendo ao mesmo tempo quando ele vivenciou. Alguns aspectos do sofrimento de Jó, que talvez você tenha vivido, ou você um dia vai viver, ou talvez você esteja vivendo agora, enquanto experimenta um sofrimento na sua vida, seja nas finanças, seja no casamento, seja na saúde, seja para com os filhos, seja decepcionado com amigos. Capítulo 7 de Jó. Quando estamos em sofrimento, irmãos, parece que o tempo não passa. Parece que o relógio está continuamente atrasado. O tempo está sempre passando muito devagar. Jó 7, versículos 2 a 4. Olha o que diz. Jó 7, 2 a 4. Como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera pelo seu salário, ou seja, quem é que ganha salário, todo final do mês está doido para o salário cair para você pagar as suas contas, e o escravo cansado queria a sombra para poder descansar. Diz o versículo 3, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é o quê? Longa. Estou farto de me virar na cama até o amanhecer. Talvez você já tenha passado por isso. Por uma insônia, por causa dos problemas. Você deita a cabeça no travesseiro e não dorme. Vira para um lado e vira para o outro, se levanta, roda na casa. Vai para lá, vai para cá, toma um leite quente, volta, senta no sofá e anda mais um pouco e nada acontece. Jó, no meio do sofrimento, parece que o tempo para ele não passava, irmãos. Outra coisa que acontece, quando estamos no sofrimento, parece, em certas situações, que não tem mais jeito. Não sei se você já viveu isso, eu já vivi isso diante de certas circunstâncias adversas da vida. Você pensar assim, agora não tem mais jeito. Olha o que diz o versículo 7 ainda do capítulo 7. Leia comigo em voz alta esse versículo que é pesado. Leia comigo, 7:7. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Você já conversou com alguém assim? A pessoa está tão deprimida
que ela tem certeza que ela não vai ter mais alegria nessa vida. Gente, é muito pesado isso que Jó falou. Meus olhos não tornarão a ver felicidade, a felicidade. Isso aconteceu? Quem conhece a história de Jó? Seus olhos não voltaram a ver a felicidade? Não, afinal ele foi restaurado e ele viu a felicidade. Mas no meio da angústia, da dor, do sofrimento intenso que ele vivia, ele perdeu a esperança na vida. Então o tempo parece não passar. A gente se entrega e fala assim, eu não vou mais ver felicidade, a vida para mim acabou. Voltando aos 5 pontos lá que vimos, minhas finanças não tem jeito, minhas contas estão indo água abaixo, minhas economias já foram, não tem como eu recuperar minha vida mais, meu casamento não tem como ser restaurado, nunca mais terei felicidade no lar, meus filhos estão perdidos, não tem mais jeito para eles, minha saúde agora é só rumo ao meu fim. Jó estava se sentindo assim, meu seu sofrimento. Uma outra coisa forte que acontece com pessoas quando passam por sofrimento, avance lá para o capítulo 29. Isso não está no livro, tá, irmãos? É um plus aí, mas tem muitas outras coisas no livro que você vai ver e vai ouvir no sábado. Você que vier no sábado e que ler o livro. Jó 29, versículo 2. Leia comigo em voz alta, Jó 29, 2. A quem... Vamos de novo, porque esse A tem que ter um peso. Ele fala assim, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Irmãos, olha o coração, a alma pesada de Jó. Quem dera ser como nos dias que Deus cuidava de mim. Ou seja, ele entende que Deus não cuida mais dele. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Quem dera voltar aos dias em que Deus cuidava de mim, ou seja, Deus não cuida mais de mim. E volte atrás um pouco no capítulo 12, quando ele está numa das suas discussões com seus amigos. 12, volte no livro, capítulo 12, versículo 5. Às vezes, amigos, entre aspas, só pioram a nossa situação. Olha o que diz 12, 5. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aqueles cujo pé já vacilam. Irmãos, guarde esse versículo na tábua do teu coração, não para quando você estiver em sofrimento, mas quando você tiver que ajudar alguém que está em sofrimento. Porque às vezes você está seguro, tua vida financeira está legal, teu casamento está bem, tua saúde está boa, seus filhos estão na presença do Senhor, você tem bons amigos, e aí chega alguém cheio de problema, e aí você dá um empurrãozinho, às vezes com uma palavra mal colocada, com uma falta de sabedoria, porque para quem está bem, você às vezes despreza a desgraça do outro. Cuidado com isso. Cuidado com as tuas palavras para aqueles que sofrem, que elas podem ser um empurrão para jogar uma pessoa ladeira abaixo, e Jó estava experimentando isso. Então, em meio a todo aquele sofrimento que se abateu sobre ele, embora no primeiro momento ele tenha reagido com confiança em Deus, ele depois achou mais que o tempo não passava, que a situação era irreversível, ele nunca mais veria a felicidade, que o cuidado de Deus com ele já não existia mais como em outrora existiu, e que os seus amigos só serviam para dar um empurrãozinho para a situação dele, que era ruim, ficar pior ainda. Mas o primeiro ponto é os dardos de Satanás contra a vida de Jó. O segundo, que é o tema do segundo capítulo que veremos no outro encontro, fala da restauração de Deus para a família. Embora eu tenha lido também, eu não vou seguir o livro. Leia o livro que você vai ter muito a aprender, se você estiver com o livro. Mas vamos ver como Deus restaura a sorte de Jó. O que aconteceu para Jó ter a sua sorte restaurada e terminar o livro de forma tão bonita como você conhece, Jó tendo sua restauração. Vá comigo para o capítulo 38. Jó 38. Jó capítulo 38. Gente, eu falei que se você ouvir um barulho, você fica tranquilo se não chorar, mas tem que correr para ver a criança, tá? Porque alguém chega, a criança cai, se machuca e não chora, e fala, o pastor falou que não precisa ver, não. Vai ver a criança lá, se você ouvir um barulho em casa. Mas é que depois que você já está no terceiro, você já começa, né?
Primeiro você trata igual um bibelô. Um amigo meu falou, o primeiro filho é de porcelana. O pastor Caio também, o missionário Caio, tem 3 filhos. O primeiro é de porcelana, você trata tudo assim. O segundo é de cobre, você já faz mais assim. O terceiro é de borracha, tu joga para lá, vai, pega aí. A restauração de Jó, de Deus para a vida de Jó, capítulo 38. Primeiro versículo. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as pedras da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Deus responde para Jó, no meio de todo aquele sofrimento que Jó estava passando, em outras palavras, dizendo assim: Jó, você não sabe de nada, Jó. Irmãos, a gente não sabe de nada. A gente não sabe o que está acontecendo no nosso corpo. A gente está aqui e a gente não sabe o que está acontecendo dentro do nosso corpo. A gente não sabe o que está acontecendo ali fora. A gente não sabe se está chovendo ou não está. Se amanhã vai fazer sol. A gente não sabe quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Se nosso país continuar sendo uma democracia. A gente não sabe de nada, irmãos. E Deus alerta Jó, tipo assim: Jó, você está falando, Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Então a primeira coisa que Deus usa para restaurar a saúde de Jó, física, emocional e espiritual, é mostrar a gente não sabe de nada. Um erro que temos é querer entender tudo, achar que a gente controla alguma coisa, mas a Bíblia nos mostra que a gente sabe muito pouco. Mas a gente sabe pouco, a gente pode pouco. Capítulo 41. Olha o que Deus fala para Jó. Esse Leviatã que fala aqui, talvez fosse um animal muito grande, como um crocodilo, um grande jacaré. Numa outra passagem aqui fala de um animal também, possivelmente um hipopótamo. Mas aqui em 41, você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol? Imagina aqueles jacarés que aparecem ali na Lagoa da Barra da Tijuca, ali, né? Aquele jacarezão, e você com um anzolzinho ali tentando pegar um jacaré, mas não daqueles, um bem maior. E prender a sua língua com uma corda, você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? Vá para o versículo 8, olha o que diz: ponha a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Você tenta dominar um grande crocodilo, que você vai tentar uma vez só e nunca mais. Por que isso tem a ver o crocodilo, o hipopótamo, com o sofrimento de Jó? Deus está falando: Jó, você não sabe de muita coisa. E você também não pode muita coisa. Às vezes, em meio ao sofrimento, a gente quer uma solução. E o que Deus está querendo é que a gente tenha um coração humilde e reconheça que a gente sabe muito pouco e a gente pode muito pouco. Então, o que nos resta? Nos render aos pés do Senhor e pedir a Ele que nos abençoe. Senhor, eu não sei de nada mesmo. Foi o que Jó fez. Senhor, eu não posso nada mesmo. Foi o que Jó fez. E aí chega ao famoso capítulo 42. Olha que curioso. Deus revela para Jó mostrando que ele não sabe de nada e que ele não pode nada. E olha o que Deus fala para ele no capítulo 42. Quer dizer, o que Jó fala para Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, leia o versículo 2 em voz bem alta. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus fala para Jó, Jó, você não sabe de nada, você não pode nada. E Jó responde para Deus o quê? Bem sei que tudo pode. Então agora eu sei que quem pode fazer alguma coisa é o Senhor, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E assim deve ser a nossa vida diante do sofrimento, irmãos. E o que acontece daqui para frente? Deus restaura tudo na vida de Jó. Deus restaura as suas finanças, ele passa a ter o dobro do que ele tinha. Deus restaura os seus filhos, ele não tem o dobro de filhos, ele tem 10 filhos como ele tinha. Pois como diz o Hernando Dias Lopes, ele tinha 10 filhos no céu e agora tem novamente 10 filhos na terra. Os bens foram dobrados, mas os filhos ele continua tendo os 10 na presença do Senhor que ele consagrou a Deus. E agora ele tem 10 filhos na terra. Deus restaura o seu casamento. Afinal de contas, Jó não fez seus filhos sozinho. Você entenda que ele não tinha capacidade de gerar 10 filhos sozinho. Então ele teve seu casamento restaurado e gerou novamente 10 filhos. E teve seus bens restaurados. E aos seus amigos, Deus mandou que ele orasse por eles. E aí ele foi restaurado. Os 5 elementos que Satanás tentou contra a vida de Jó, ao Jó reconhecer que não sabia de nada e que não podia nada, mas bem sei que tudo pode, e confiar no Senhor,
foram totalmente restaurados. Para concluir, irmãos, como podemos lidar com pessoas que sofrem? Queria falar 3 aspectos para a gente terminar aqui essa mensagem. Como lidar com pessoas que sofrem e como lidar com o nosso próprio sofrimento, em 2 circunstâncias. Primeiro, como lidar com pessoas que sofrem? Marque com diamante no seu coração o capítulo 12, versículo 5. E não seja alguém que empurra alguém que está em desgraça para o fundo do abismo. Peça a Deus para te dar sabedoria, para você não ser alguém que leva alguém que está sofrendo a um sofrimento maior. Às vezes uma pequena palavra. Isso é uma coisa, irmãos. Eu louvo a Deus por nossa igreja, não ser uma igreja assim, muito pentecostal, mas ser uma igreja pentecostal, porque eu creio que os dons espirituais são uma bênção na vida da igreja. Deixar fluir os dons espirituais. Terça-feira temos orado por pessoas, temos pedido a Deus que conceda dons. Ontem tivemos o culto de jejum e consagração. Isso é muito bom, irmãos. Eu creio que os dons espirituais é como um mecanismo que precisa de óleo. Na minha visão, os dons espirituais são como óleos que fazem a engrenagem funcionar melhor. A engrenagem está lá. Se não tiver óleo, né, Davi, vai funcionar, mas uma hora vai quebrar o dente lá da engrenagem. Mas os dons espirituais são uma bênção na vida da igreja. Mas nós, como pentecostais, temos muitos vícios e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente traz muitas respostas prontas. A gente vê alguém passando por sofrimento, a gente já tem a resposta na ponta da língua. A gente já sabe o que vai falar. Cuidado. Às vezes, a melhor coisa a fazer com alguém de sofrimento é não falar nada. Ou, no muito, dizer assim, estou orando por você. Estou apresentando sua vida diante do Senhor. Se a pessoa te pedir opinião, te pedir um conselho, dê com a sabedoria que Deus te conceder. Mas cuidado. A gente não, que a gente, às vezes, entra no pacote de fazer tudo igual, a responder a todas as situações da mesma maneira. Não é assim que Deus trata conosco. Jesus curou alguns cegos nos evangelhos, mas cada um de um jeito diferente. Tem um que ele tocou, a pessoa viu homens como árvores, ele tocou de novo, a pessoa enxergou. Tem um que ele fez lodo, tem um que ele disse, o que você quer? Eu quero enxergar, e a pessoa passou a enxergar. As tratativas de Deus com as pessoas são diferentes. Então, não padronize. A vida, a igreja não é um McDonald's. Big Mac, batata frita, tudo igual. Não, a vida da igreja é um organismo. Então, pessoas reagem de forma diferente. Não tem uma resposta padrão para todas as situações. Senão a gente pode ferir pessoas. Então, ao lidar com pessoas que sofrem, peça a Deus que te dê amor, humildade e misericórdia. E ore a Deus para que se revele aquela pessoa no meio do sofrimento. Que o sofrimento seja um instrumento de Deus para aquela pessoa conhecer e se firmar mais em Deus. Fale sobre Cristo, mas não apele para receitas de bolo. E peça que aquela pessoa procure ajuda. Receita de bolo é assim, você querer tudo formatado do mesmo jeito para todas as situações. Não é assim que as coisas de Deus funcionam. Às vezes você não vai ter que falar, você vai falar, eu só vou orar por você, eu não sei o que dizer, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero que você saiba que eu estou contigo. Quando você tiver, esse ano eu comentava com a minha sogra, de dezembro para cá, eu já fui a 10 sepultamentos, irmãos. Em média dá 1 por mês. Que ano difícil. Me lembrou o tempo da pandemia, que também foram muitos. E às vezes, no meio de um sepultamento, você não tem muito o que fazer. Eu lembro quando participei de um sepultamento muito triste, não era uma pessoa da nossa igreja, mas uma pessoa que faleceu numa situação muito, muito triste, muito trágica. E naquele sepultamento eu tinha que levar uma palavra, eu falei do Salmo 88, que alguns dizem que é o salmo mais triste da Bíblia, que termina dizendo, meus amigos são as trevas. Tamanha a dor do salmista no Salmo 88. E eu falei que mesmo em meio a muito sofrimento, Deus ouve a oração, o lamento dos seus filhos. Primeira coisa, cuidado se tiver alguém em sofrimento, peça a Deus sabedoria, misericórdia, graça, humildade. Não use palavras feitas, frases prontas, mas peça a Deus te dê misericórdia e graça para tratar cada situação. Mas se você que estiver sofrendo, avalie 2 situações. Você está sofrendo porque você realmente errou? Você está sofrendo um revés na sua vida financeira porque você não administrou bem os seus recursos? Porque você gastou mais do que ganhou? Porque você achou que o gerente do banco era muito bonzinho, que seu cartão de crédito era um cartão mágico que você usava e não quer ter que pagar? Então você está sofrendo porque você agiu mal. Ore, peça a Deus sabedoria, se arrependa dos seus pecados e peça a Deus que reverta esse quadro. Seu casamento está ruim, mas você não está tratando bem o seu cônjuge, você não está investindo na sua família, seus filhos estão rebeldes, mas você não tem tido tempo para ele. Você está sofrendo e reconhece falhas na sua conduta, se arrependa e volte para Deus. Mas se você está sofrendo, mesmo sendo fiel a Deus, como foi Jó, saiba que outros sofrem também. Assim como Jó, a Bíblia fala lá em 1 de Pedro 5, que outros estão passando por sofrimento ao redor do mundo, outros cristãos. Outras pessoas sofrem
Não acho que você é o único, não tenha o complexo de Elias. Eu sou o único profeta que sobrou. Ao que Deus falou, guardei 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Tem outras pessoas que sofrem. E se você se envolver, né, missionário, de coração com a dor do próximo, talvez você ache que a sua dor não é tão grande assim. A ponto, como disse o missionário, pedir a Deus que desse um câncer para ele poder sentir aquela dor. Aí Deus falou, não preciso de um câncer, preciso só do teu coração, que ama aqueles que passam por essa tribulação. Se você estiver junto com pessoas que sofrem, talvez você veja com outra perspectiva o seu sofrimento. Talvez você não entenda. Deus só fala, você não sabe de nada, você não pode nada, e você simplesmente vai falar para Deus, Senhor, bem sei que tudo pode. E confiar que Deus é poderoso para nos sustentar. Irmãos, qual é o maior propósito da nossa vida? A gente vive numa cultura que diz que o maior propósito que temos é termos bem-estar, dinheiro, alegria, vivermos para termos satisfações o tempo todo. Mas qual é o maior propósito da nossa vida, segundo as Escrituras? Vá comigo em Romanos 8, com isso a gente já vai concluir. Romanos 8. Alguém lembra do que está lá em Romanos 8? Muitas palavras maravilhosas aqui. Mas Romanos 8, 28, alguém lembra? Todas as coisas... Isso mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Que texto lindo. E é verdade isso. Mas você lembra o que está escrito no 29? Então vamos ler. Romanos 8, 28. Sabemos, leia comigo em voz alta o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora deixe-me continuar, versículo 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito das nossas vidas não é termos toda a felicidade que o mundo pode dar, termos toda a alegria ou não passarmos por sofrimento. O propósito das nossas vidas é sermos semelhantes a Jesus. E para isso, assim como um escultor vai esculpir, vai bater na madeira, vai tirar com formão uns pedaços para poder ter a imagem que ele deseja, Deus, por vezes, vai usar o sofrimento para que sejamos mais parecidos com Cristo. O Cristo que morreu na cruz sem pecado. Jó foi um homem notável, mas Jó não foi alguém sem pecado. Cristo foi alguém que viveu sem pecado. E o que ele recebeu como paga? A cruz. Ele morreu em nosso lugar. Como cantamos, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E o propósito de Deus é sermos feitos semelhantes a Jesus. Mas às vezes, para tirar a escória, tirar as impurezas que existem em nossa alma, precisamos passar pelo fogo do sofrimento. Porque o propósito da nossa vida não é ter toda a alegria, toda a felicidade, todo o bem desse mundo. O propósito da nossa vida é sermos feitos semelhantes a Jesus. Então, se o desejo do seu coração é ser mais parecido com Jesus, peça isso ao Senhor. Mas saiba que às vezes o caminho para isso é um caminho doloroso. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Naqueles que foram chamados segundo esse propósito, sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo, que foi levado à cruz, morreu, foi crucificado, mas ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Então, meio ao sofrimento, não perca a esperança. Talvez você não entenda nada. Talvez você questione a Deus. Mas saiba que o propósito maior de Deus em nossas vidas é que Ele seja glorificado e a imagem do Filho reflita em nós, como um espelho, em que as pessoas vejam Jesus Cristo através das nossas vidas. Isso vale a pena o sofrimento. É melhor sofrer com Deus do que não sofrer e não ter a imagem de Jesus refletida. Nós já vamos encerrar com a oração e muitos passam por sofrimentos, por dores, por angústias, ou estão auxiliando pessoas passando por angústia, e a gente precisa orar, irmãos. Precisamos clamar a Deus pelas nossas vidas. Eu queria que a gente orasse, que a gente apresentasse as nossas vidas ao Senhor nesse momento. Eu vou fazer uma oração breve, mas eu vou pedir, eu não combinei com as irmãs, mas vou pedir àquelas que puderem, como fazemos às terças-feiras, se você está passando por sofrimento, eu queria que você, ao final do culto, que você deseja receber uma oração. Se você está sofrendo ou quer interceder por alguém que está passando por sofrimento,
Ao final do culto, você vem aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida, ou as irmãs vão orar. Mas vamos fazer uma oração final e depois encerrar o culto e faremos isso. Eu quero pedir ao missionário Caio que faça essa oração, pedindo a Deus que nos sustente em meio ao sofrimento. Se ele quiser participar algo também à igreja, que Deus nos fortaleça em meio aos sofrimentos. Pode vir. Aproveitar, soldado no quartel. Graça e paz, amados irmãos. Nós temos um socorro, uma fortaleza, né, bem presente, que é o nosso Deus. E Ele está no controle de todas as coisas. Nós não sabemos, né? Mas nós podemos buscar naquele que sabe todas as coisas. Deus amado, Deus poderoso, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua presença, pelo teu mover, Senhor. Te agradecemos porque tu sempre estás conosco em todos os momentos. Muitas vezes não percebemos, mas tu estás, Senhor, agindo em nosso favor. Te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu prover, pelo teu amor, Senhor, pelo teu perdão, pelo teu consolo. E nós só podemos rogar a ti, Senhor, nos dá sabedoria e discernimento para compreender o teu mover, o teu agir, a tua presença, Senhor, o teu cuidar, o teu amar. Nós somos gratos porque somos teus filhos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E somos gratos pela tua fidelidade para conosco, Senhor, pela tua palavra. Nós cremos e nós depositamos em ti a nossa confiança. Nos ajuda, nos fortalece, abençoa, Senhor, o teu povo, a tua igreja. Fortalece nossos amados irmãos em cada momento de dificuldade, Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Nos dá discernimento, Senhor, possamos ser sensíveis ao teu cuidar, ao teu agir. Nos ensina, Senhor, nos dá sabedoria, compreensão de todos os momentos, Senhor, e que possamos nos lembrar que o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor está no controle. E certamente, Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o teu nome será glorificado e exaltado, Senhor. Eu te agradeço pela tua fidelidade, pelo teu prover, pelo teu amor, Senhor, e pela tua graça. Nos ajuda, Senhor, em a cada momento de nossas vidas, seja na área financeira, seja no nosso relacionamento em casa, Senhor, seja em momento de saúde, de enfermidade, de dificuldade no trabalho, seja, Senhor Deus, com amizades, no nosso contexto, que nós possamos compreender que o teu cuidado, Senhor, vai muito mais além. E aqui estamos, Senhor, para sermos tratados, lapidados, moldados, conduzidos por ti, para que nós possamos refletir aquilo que temos dentro de nós, Senhor, a presença do teu Espírito Santo e o teu agir. Somos pecadores falhos, mas carecemos da tua presença santa e perfeita, Senhor. Por isso estamos aqui. Obrigado, Deus, por tudo. Continua nos abençoando com a tua presença. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.